Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Filipe Nunes diz que ninguém deve reclamar se a paz não prevalecer no país, nem mesmo o próprio Presidente da República. Nas cerimónias centrais do Dia da Vitória em Teta, o chefe de Estado destacou que o seu único exclusivo patrão é o povo moçambicano. As cerimônias centrais do Dia da Vitória iniciaram com a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis da cidade de Tete pelo Presidente da República. Este ato foi acompanhado por antigos combatentes e alguns membros do governo. Depois de marcha, todos foram desaguar no campo do Desportivo de Tete, onde decorreu o comício popular antecedido pela revista da Guarda de Honra pelo chefe de Estado e depois pelo desfile dos antigos combatentes oriundos de todos os distritos da província de Tete. Dirigindo-se aos presentes, Filipe Nunes reiterou seu discurso de tomada de posse para responder aos apelos vindos de todo o canto do país, clamando pela paz. Defini o povo moçambicano como meu patrão, que me admitiu, que me promoveu e decidiu democraticamente que desse a minha contribuição para o desenvolvimento de Moçambique. Hoje afirmo isso e tenho a consciência de que ninguém tem razão e nem eu reclamarei a razão se Moçambique não viver em paz. Não tem sentido, consigam entender. E aproveitemos o exemplo de 7 de setembro para que acordemos do sono a que alguns concidadãos estão submetidos pela sua própria intolerância. E porque a festa é dos combatentes, o chefe de Estado promete tratar a todos os combatentes, incluindo os pertencentes a Renamo, da mesma forma. Hoje temos também os combatentes que não provêm da epopeia da luta de libertação, mas reconhecemos que deram seu suor em defesa igualmente de uma causa. O meu governo compromete-se a tratá-los como moçambicanos que são, independentemente da disparidade dos objetivos que os moveram. O governo está instruído a ver os moçambicanos da mesma forma, porque cidadãos cobertos pela nossa linda bandeira multicolor. Por outro lado, mostrou-se preocupado por haver moçambicanos que vivem explorando os outros, o que deita por terra os objetivos da luta pela independência. Ainda há moçambicanos que vivem do suor dos outros moçambicanos e a exploração do homem pelo homem de que os combatentes se referiam no processo da luta de liberação nacional, hoje tomou outros nomes e contornos. A corrupção contra a qual o novo ciclo de governação tem as suas atenções viradas é uma das variantes. Mesmo que tenha outros nomes, como a corrupção atualmente, aliada fundamental da pobreza do nosso povo, inimiga do desenvolvimento e responsável pelas desigualdades sociais injustificáveis. Referi que amanhã o Presidente da República vai dirigir a abertura da terceira reunião das religiões em Quilimane, na província da Zambésia. Os combatentes defendem que é urgente o entendimento entre o governo e a Renamo para que a população possa desenvolver as suas atividades sem medo. Queremos trabalhar, queremos desenvolver. Basta de terrorismo. Basta de assassinatos. Daqui a pouco é época de semear. Em Tsangano as pessoas vão semear aonde? No Malawi? Se torna imperativo a promoção da educação patriótica junto à juventude para que conheçam o quão sinuoso o caminho que nos levou à conquista da independência nacional e para que a nossa juventude assuma e defenda a nossa soberania e no espírito de valores dos jovens de 25 de setembro e dos combatentes da defesa e da soberania, integridade territorial e de todas as épocas da nossa história. Para mim foi a data mais emocionante de todo este processo da luta de libertação de Moçambique, porque nós não tínhamos o calendário, tínhamos assumido uma luta prolongada contra o colonialismo até últimas consequências. E com efeito, devido a derrotas sucessivas que criaram uma situação da falta de meios efetivos do colonialismo para a defesa do seu sistema em Moçambique, vergou e aceitou, portanto, negociar a independência. Tivemos o acordo de transição, do governo de transição, 9 meses. Mas, nessa altura, houve um ato de desacato por má fé, por anticolonialistas, ultracolonialistas, recusaram o acordo.
começaram com desacato em Lourenço Marques, em todas as capitais da província, renegando o acordo. E houve danos humanos e materiais, e então eu fui um deles que fui destacado para Lourenço Marques, para tomar Rádio Clube e pôr a ordem. E fui em Lourenço Marques. E de lá tomamos a rádio e restabelecemos a paz, e essa paz vive até hoje. Das cerimônias centrais em Tete, vamos olhar para a forma como outras capitais provinciais assinalaram o Dia da Vitória. Em Sofala, Helena Taipo afirmou que os moçambicanos festejaram o 7 de setembro num ambiente de tristeza, dada a atual tensão política. A governadora da província de Sofala, Helena Taipo, que falava esta manhã na cidade da Beira, na Praça dos Heróis Moçambicanos, minutos depois de depositar uma coroa de flores e de ter cumprimentado os antigos combatentes, explicou que a sua tristeza tem a ver com as ameaças de retorno à guerra não só nesta região do país, assim como no sul e outros cantos de Moçambique. Há vozes contra a paz, vozes contra a libertação, vozes contra esta autodeterminação do povo, vozes que não querem ver o povo a desenvolver. Daí que eu pessoalmente, e em nome da população também, por onde eu passei em todos os distritos, repudiam aquilo que é a tendência de algumas estas vozes contra a paz, de poderem continuar a criar esta instabilidade. A governadora pediu às referidas vozes, numa referência clara a Renamo e ao seu líder Afonso de la Cama, a pautarem por atitudes que possam contribuir na construção de uma democracia e economia sólida para o bem-estar de todos. Em algum momento, estas vozes devem pôr a mão à consciência. A consciência para dizer que, olha, nós queremos levar os nossos filhos ao hospital, à educação, criar a nossa família como deve ser. Na qualidade de mulher, nós sabemos que a pobreza no país está ela distrita à mulher. Como mulher e as outras, juntando mais vozes das outras também, nós queremos paz para poder desenvolver a província de Sofala. Helena Taipo apelou não só aos autores das palavras ligadas ao retorno à guerra, assim como a população em geral, a pautar por atitudes que possam abrir caminhos para o desenvolvimento da província de Sofala. O meu apelo a toda a população, sobretudo contra riqueza, contra desenvolvimento, possam parar, porque é isto que nós queremos. E não afugentemos os nossos investidores. A cerimónia contou com a participação de membros da Frelimo e do MDM, que se fizeram presente em massa na Praça dos Heróis Moçambicanos, na Beira, onde cantaram e deram vivas aos libertadores da pátria. Já em Nampula, o governador da província apelou aos moçambicanos a valorizarem o Dia da Vitória. Vítor Borges proferiu estas palavras após depositar flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Nampula. O governador da província de Nampula considera que os moçambicanos devem saber valorizar os acordos de Lusaka. Vítor Borges destaca a paz e defende que, neste momento, os moçambicanos devem promover o progresso e desenvolvimento com união e em harmonia. A valorização deste acordo é todos nós assumirmos que Moçambique é um país uno, um país indivisível, onde cada um de nós tem a oportunidade de beneficiar do progresso, do bem-estar, num ambiente que é cada vez mais de inclusão, num ambiente que é cada vez mais de oportunidade para todos. A presença de investidores a realizar-se este mês nesta província como uma oportunidade onde Nampula vai mostrar as suas potencialidades com vista à atração de investimentos. No dia 18, que é o culminar da Conferência de Investidores, mas também nos dias 16 e 17 de setembro, que vamos ter o Fórum de Agronegócios, sendo a agricultura a base fundamental para o nosso desenvolvimento, nesse turismo e outras áreas, e vai desembocar no dia 18 com a conferência final. Nós queremos no dia 18 é que não haja apenas uma reflexão sobre o que deve acontecer com o desenvolvimento de Nampula, mas sim que haja cometimentos concretos, o anúncio concreto de investimentos que vão ocorrer daqui em diante. A expectativa é que na conferência do dia 18 próximo estejam presentes mais de 300 investidores nacionais e estrangeiros e uma massiva participação do empresariado.
Ainda em Nampula, várias personalidades presentes nas celebrações de 7 de setembro defenderam uma paz duradoura para que o país continue a desenvolver. Dia 25 de junho, que completou 40 anos da independência. E essa independência, no 25 de junho, saiu no dia 7 de setembro, em Lusaka, e o presidente, o falecido Samora, Marshal da República, Samora Moisés Machel, que assinou com o governo português e para reconhecimento do povo moçambicano que o poder é do povo. Queremos continuar a ter paz nesse nosso país para continuarmos a desenvolver o nosso país. Queremos que a nossa economia continue a subir, o nosso povo continue a viver num país tranquilo, o camponês na Machamba continue a produzir, as nossas crianças nas escolas continuem a estudar e todos nós a trabalharmos, cada um onde estiver, para um Moçambique que continue a crescer. A cidade de Quelimane, na Zambésia, acolhe esta terça-feira a terceira reunião nacional das religiões. Trata-se do encontro convocado pelo governo para discutir soluções para a manutenção da paz e estabilidade no país. 200 pessoas reúnem-se nesta terça-feira em Quelimane, no maior encontro interreligioso das igrejas de Moçambique. Numa altura em que o país vive uma instabilidade política, vista como uma ameaça para a paz, o governo convocou as igrejas para uma reflexão sobre as soluções para devolver o país a paz e a estabilidade. É um evento que visa juntar as várias confissões religiosas do país para refletirmos sobre a paz. Iremos abordar, portanto, o papel que as confissões religiosas têm jogado no passado, portanto, para a manutenção da paz, estabilidade do país e harmonia dos cidadãos. Iremos também refletir amanhã em estratégias de agora em diante, portanto, as confissões religiosas devem adiantar para este mesmo objetivo. O Ministério da Justiça, a entidade que tutela os assuntos religiosos, espera que do encontro saiam decisões daquilo que vai ser a contribuição das igrejas para a paz no país. Nós não iremos dizer que queremos que as confissões religiosas ajam de uma ou de outra maneira, é por isso que encontrou-se essa plataforma para discussão aberta e livre. Esperamos que seja um debate franco, aberto e que saiam desta conferência recomendações e mensagens para todos os crentes, portanto, nacional. O encontro contará com a presença do presidente da República para celebrar os 75 anos da criação da Arquidiocese de Maputo. Cânticos e mensagens de apelo à paz, unidade nacional e solidariedade marcaram a festa. As 44 paróquias da cidade e província de Maputo lotaram o estádio da Machava para orar e comemorar o aniversário. O primeiro-ministro, o chefe de Estado, a primeira-dama do antigo presidente da República, Joaquim Chissano, o do governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, várias congregações religiosas convidadas pela Igreja Católica, entre outros. Cânticos e dança pelo amor e solidariedade entre os crentes dominaram os instantes iniciais da missa, com destaque para o momento da procissão, dirigido pelo arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio. Há 75 anos após a criação da Arquidiocese de Maputo, os crentes pediram mais esforços para a manutenção da paz e resolução dos problemas que afetam a sociedade, principalmente os casamentos prematuros. Para que os nossos governantes assumam com seriedade e verdade a sua missão de mobilizadores e promotores da paz. Oremos ao Senhor. Crianças da nossa arquidiocese e do país inteiro, para que, em exemplo do menino Jesus, cresçam em estatura e inteligência, sendo a alegria dos seus pais, e que estes e os outros adultos as protejam dos casamentos prematuros, do tráfico humano, do trabalho infantil
e dos outros abusos abomináveis que vitimam as crianças do nosso tempo. Um dos momentos mais altos foi a oferta dos crentes. Vários produtos alimentares, animais, entre outros, foram oferecidos à igreja, ao que seguiu o momento da comunhão. A festa da Igreja Católica terminou com atividades culturais, incluindo a atuação de Elvira Viegas e Ezequiel Macrombe. A Arquidiocese de Maputo foi criada a 4 de setembro de 1940 e celebra o jubileu de 25 em 25 anos. O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, apela à paz, unidade nacional, inclusão política e social. Numa altura em que a situação política no país não é das melhores, o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, aproveitou as celebrações dos 75 anos da Arquidiocese de Maputo para apelar aos políticos a evitarem a guerra. Vos pedimos, Senhor, para que tenhamos desejos de comunhão, desejos de paz, desejos de solidariedade, porque a unidade nacional nos impele a sofrer com quem sofre e a alegrar-nos com quem se alegra. A unidade nacional é um bem inestimável para todos, uma riqueza a qual não podemos renunciar. Não pode jamais ser considerada um monopólio exclusivo de alguns grupos fechados em si mesmos e obcecados pela ganância do poder político e econômico. A nossa unidade nacional, como todo o bem comum, empenha todos os membros da sociedade moçambicana. Ninguém está escusado de colaborar conforme as suas possibilidades na busca e no seu desenvolvimento. Dom Chimoio apontou a inclusão como elemento fundamental para a manutenção da paz. Para consolidar a verdadeira unidade nacional, é urgente que todos nos empenhemos na construção de um país próspero e saudável, através da inclusão sociocultural. Se a inclusão sociocultural e política são os pilares da unidade nacional, é a procura sincera do diálogo verdadeiro. O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, defendeu ainda que é preciso dialogar de espírito aberto para se garantir consensos em prol da estabilidade política e social do país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário disse que as igrejas são parceiras do governo na busca da paz. Com muita honra e satisfação, recebemos e aceitamos o convite a que foram ingressados, porque a igreja é nossa parceira na realização de muitas ações em benefício da população. Aceitamos o convite porque nós somos criaturas de Deus. O governo saúda a Igreja Católica Romana Apostólica, que hoje comemora os seus 75 anos da Arquidiocese de Maputo. Pelo fato, tomamos a ocasião para expressar o nosso maior apreço pelo papel desempenhado pela Igreja Católica em prol da moralização da sociedade, da promoção da cultura de paz, da unidade nacional e de ações que conduzem ao bem-estar do nosso povo. Está escrito na palavra do Senhor, em Mateus 5, versículo 9, quando Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Podemos ser felizes. Podemos ser felizes quando fazemos esforço em manter a paz nas nossas relações. Mas também, ainda na palavra de Deus, Jesus Cristo, no livro de São João, diz, versículo 14: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
A Igreja Católica celebrou ontem 75 anos da Arquidiocese de Maputo. E é sobre estas celebrações que vamos conversar hoje. Os nossos convidados são o Padre Ercílio Manhique e Dom João Carlos. Muito boa noite, muito bem-vindos à Noite Informativa. Boa noite. Boa noite. Padre Ercílio, vou começar mesmo consigo. O que é que significam 75 anos da Arquidiocese de Maputo? São como... Boa noite, Selma, boa noite, caríssimos telespectadores. 75 anos da Arquidiocese de Maputo são o que realmente quisemos significar. Um momento de alegria, um momento de ação de graças, um momento de parar e dizer obrigado a Deus pela caminhada feita e, acima de tudo, lembrando todos aqueles que contribuíram para que fôssemos o que somos hoje. Significou também ir procurando fazer uma renovação daquilo que somos como igreja e também na nossa colaboração com a sociedade. Dom João Carlos, são 75 anos. Qual é que tem sido o papel? Festejar conosco esses 75 anos. A Igreja Católica tem, de facto, formado várias pessoas, tem participado em várias situações, vários momentos importantes do país. Então, o papel da Igreja a nível social tem se destacado sobretudo em obras de beneficência, a nível da saúde, a nível da educação e até a nível dos excluídos. Falamos muito hoje da questão da inclusão e é papel da Igreja Católica também procurar dar voz a esses e dar espaço também a esses. Claro que nós fazemos isto seguindo o mandato do nosso fundador, que é Jesus Cristo. Felizes são os pobres, então nós procuramos privilegiar este grupo-alvo acima de tudo, porque deles, disse Jesus, é o reino dos céus. Então nós acreditamos que também eles são filhos de Deus e merecem, têm a sua dignidade como pessoas. Portanto, a Igreja tem como papel principal a promoção da religião e dos valores morais. Quando é que começa a preocupar-se com a política? Depende do que é que entendemos por política. Todo homem é de certa maneira político, porque está preocupado com a polis, a cidade, as questões que preocupam. Nesse sentido, de facto, todos nós, de certa maneira, nos preocupa. As alegrias e as tristezas, dizia o Concílio Vaticano II, as alegrias e as tristezas dos homens são as alegrias e as tristezas também da Igreja. Então, tudo aquilo que dignifica, que valoriza, que torna o homem mais pessoa, também é próprio da Igreja fazer esse trabalho. Então, todo esse trabalho é agraciado por Deus. Por isso é que a Igreja, de certa maneira, pode ser conotada, de certa maneira, como política, mas é que tudo aquilo que enferma o homem, tudo aquilo que constitui desafio para as pessoas, também é desafio para a Igreja, para os crentes, nesse caso. Padre Ercílio, olhando para aqui, quais foram as principais realizações? Bom, nós como católica quer dizer universal, que está em todo o mundo, a primeira missão é anunciar a boa nova. Esta é a primeira missão. E nesta missão está a preocupação de salvação. E nós, quando falamos de salvação, dizemos salvar o homem todo e todo o homem. Então, tudo que é preocupação para o ser humano, então aqui é que entram os outros aspectos ligados à saúde, educação, tudo aquilo que cria este bem-estar ao ser humano é também preocupação da Igreja. Por isso também se vê, como Dom João já frisou aqui, a colaboração da Igreja noutros campos. Eu queria também sublinhar nesta mesma esteira que a Igreja não exerce atividade política como tal. Mas dentro da Igreja temos cristãos
que onde trabalham, onde estão, são atores políticos, sociais e tudo mais, e então é imbuídos do Espírito de Jesus Cristo que eles devem aprender a lutar onde estão pela justiça, pela igualdade, por aqueles que sofrem, não é? A preocupação pelos pobres, não é? E a procurar, como dizias também, que sobressaiam os valores morais, que já fica uma canção a dizer andam perdidos, não é? Pois. E é para aí que vamos. O perdão, reconciliação, amizade, amor ao próximo e a concórdia são alguns pilares para o fortalecimento de uma sociedade estável, em paz e unida. Dom João, já referi um bocadinho aqui o padre Ercílio, a nossa sociedade perdeu estes valores? Bom, eu não diria que perdeu. Não perdeu os valores, mas existem outros valores, talvez, que agora dominam, porque perder poderíamos entender como algo perdido e já não se pode achar, mas nesse caso não, existe acima de tudo no coração do homem, da pessoa, existe uma bondade intrínseca, existe o desejo de querer o bem, e esse bem depois se concretiza nesses valores que mencionou, valores concretos. Então há essa vontade. Agora a sociedade mudou, naturalmente que as pessoas agora, a preocupação também são outras, e depois há grandes desafios também da globalização, etc. Então tudo isso concorre para que esses valores, de certa maneira tradicionais, que sempre elencamos quando falamos de valores, pareçam que não existem. Eu diria que estão adormecidos. É importante despertá-los no homem, porque onde há reconciliação, por exemplo, o valor reconciliação, é o que nós almejamos agora, estarem as pessoas a reconciliar. Então, o valor como tal é querido. Agora, a reconciliação nós entendemos que deve ser uma reconciliação consigo mesmo, uma reconciliação com o próximo, uma reconciliação com Deus, quer dizer, é mais global. E então pode estar-se a manifestar pequenos aspectos só desse valor. E assim se desdobra, podemos desdobrar para outros tantos valores que, de certa maneira, estão adormecidos. É importante, sim, ajudar as pessoas a reativar e a despertar esses valores que são queridos. Eu acredito que pelo menos os moçambicanos querem e almejam esses valores. E isso se vê em alguns momentos de crise, que se fala, repesca-se os valores. Quando há uma situação anômala, uma situação de falta de respeito, há de ouvir sempre, perderam-se os valores, já não há respeito aqui. O que é que a pessoa está a dizer? Bom, implicitamente está a dizer assim, bom, aquele valor que nós todos queremos não se fez presente neste caso concreto. Não significa que ele não existe, tanto existe que aparece no desejo da pessoa. Mas esses valores nós buscamos muito na igreja. Sim, a igreja também sim, tem valores que transmitem, muitos valores cristãos, valores, sim. Mas não deve ser só a igreja a transmitir. Na família, por exemplo, a família é a célula, a base, é ali também onde se transmitem os valores. Na sociedade, quando digo sociedade, na escola, não é? Então, a ética profissional também é imbuída de valores. Então, não devemos olhar só a igreja como único local onde se transmitem os valores. Sim. A pessoa é formada em vários lugares, então em todos esses lugares que fazem parte da vida humana devem ser permeados com valores. Uma vida sem valores perde o sentido. A vida humana
dá mais gosto quando há valores, e quanto mais altos forem os valores, o valor do amor, que até com o tempo se desgasta, o amar ao próximo, e a gente vai desgastando o amor em coisas muito concretas, aspectos, queremos coisificar o amor a tal ponto que se diz, vamos fazer amor. Amor não se faz, se vive, ou se tem ou não se tem. Então é essa redução de alguns valores que depois se degeneram nisso de desejar que este valor se alargue cada vez mais e venha em vários aspectos da vida. Padre Arcílio, como é que avalia a moralidade dos fiéis dos católicos, né, em Moçambique? Bom, eu ia começar por isto. Uma das coisas que nós insistimos nas nossas catequeses, nossos encontros, homilias, baseando-nos, claro, na Sagrada Escritura, olhando, por exemplo, o Decálogo, que está no livro do Êxodo, é exatamente o cumprimento dos 10 mandamentos da lei de Deus. E, bom, os três primeiros estão mais referidos a Deus, mas se começarmos a descer, honrar pai e mãe, os legítimos superiores, não matar, não furtar, portanto, não roubar, tudo isso são regras, isto que falávamos aqui, valores, os quais quase todos nós, partindo do princípio fazer o bem e evitar o mal, podemos seguir por eles. Hoje já não se honra os pais, exato. Os filhos matam os pais. E matamos de diversas maneiras. É verdade. Há muita violência, sim. Há também muito linguajar, que é também matar. Fazemos cadáveres ambulantes com as fofocas, as calúnias que temos. Quer dizer, e o pior em tudo isso é que chega-se a um ponto que a pessoa perde o sentido do bem e do mal. Não é? Quer dizer, faz o mal, parece que não é nada. Não é? Então, o grave seria, e infelizmente também acontece, que aquelas que são as instituições morais também comecem a perder credibilidade. Não tem, muitas vezes dizemos, os exemplos, as palavras voam, os exemplos arrastam. Sim. Então, quando começam também a faltar estes exemplos, em casa, se o pai diz não faz isso, mas ele faz diferente, ninguém segue. Então, também nós, como pastores, devemos dar exemplo. Os cristãos são chamados a ser sal da terra, luz do mundo. Se alguém diz, este é cristão, e vê que é este o primeiro a roubar, a corromper, né? Essa falta de referências também pode estar a ajudar a esta crise em que nos encontramos. Porém, não se deve dobrar os braços e cruzar os braços. Portanto, há que insistir apresentando aquilo que são realmente os 10 valores, apresentar aquilo que é a Sagrada Escritura, é luz para o caminhar dos homens. Porque, infelizmente, se nós não falarmos disto, não é? Estamos a hipotecar até para as futuras gerações um futuro feliz. Por quê? Porque eles ficam a pensar que isto que se vive hoje é o mundo. É o tal mundo, não há outro caminho. E muitas vezes nós que devemos trazer um caminho diferente, ficamos calados, com medo de ser diferentes. Então, é esta coragem que não deve desaparecer, de apresentar o verdadeiro caminho, mesmo que isso custe. De alguma forma estamos a perder aquilo que é fé, como disse o Dom Carlos, é a questão da globalização. Vamos olhar um pouco, alguns anos atrás, as pessoas iam à igreja, acreditavam em Deus, tinham um pouco mais de fé. Não sei se posso dizer que sabiam definir o bem do mal, e hoje as coisas estão completamente diferentes. Bom, temos que aceitar que realmente as coisas são diferentes, porém os valores, há valores imutáveis, e Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e sempre. O que deve acontecer é, usando os meios que temos hoje, apresentar de modo adequado a mensagem de Deus hoje. E graças a Deus eu fico feliz porque também se tem estado a aproveitar isso, né? Eu já vejo mesmo jovens partilhando a própria Sagrada Escritura, mensagens edificantes através do Facebook, né? Não só imagens, não é? Portanto, que não têm nenhum valor, sim, mas tem estado a partilhar isso, essas mensagens, estes de vida, não é? Mesmo alguns textos, imagens que se passam via internet, não é? De consolo, de história. Eu estou aqui a pensar hoje, por exemplo, discute-se muito e já houve aqui um decreto, bom, eu nem quero aprofundar, mas a questão do aborto. Eu já vi na internet uma imagem, né, que passou, né, a justificar o porquê de não fazer o aborto, por exemplo, né, com uma história comovente. Então, esse tipo de coisas que se podem aproveitar num contexto como este, de globalização, em que pode-se passar a mensagem. Mesmo o nosso Papa Francisco hoje usa o Twitter e vai passando mensagens belíssimas. Né? Bom, vou falar de Dom João aqui, também gosta muito de usar bem estes meios para as redes sociais, ajudar os jovens e todas as camadas a crescer. Dom João, Dom Francisco Chimoio, no seu discurso, disse que a humanidade é hoje, em certa medida, surda e muda. Sim, aí primeiro a base, temos que partir, quer dizer, colocar essa frase no contexto. Sim. O senhor arcebispo estava a fazer a sua homilia e então, ao fazer a sua homilia, ele baseia-se nas leituras que são feitas, as leituras de domingo. E nesse caso, a leitura deste domingo que passou falava, apresentava essa experiência, esse trecho que fala do surdo mudo e que Jesus cura. E então, utilizando essa metáfora, naturalmente, e refletindo sobre a palavra, procurando iluminar a vida do homem de hoje, a partir do Evangelho, ele o que é que nota? Nota que, de facto, isso que estamos a falar, não tem valores, a sociedade, de certa maneira, por isso é que eu dizia, não é questão de não ter, é que se fecha, o homem se fecha em si mesmo. Então, de certa maneira, é surdo. Quer dizer, no meio de tanta coisa boa, bondade que há também no mundo, a pessoa pode se fechar e ficar a olhar para o ruim e a cultivar o próprio ruim. Então, mas ele não só ficou nisso, mas diz que a vida plena encontramos-la quando temos também a relação com o transcendente, com Deus. Então, o surdo é aquele que também não é capaz de escutar os apelos de Deus. E quais são os apelos de Deus? A paz, a justiça, o bem-estar, toda a questão de valores. Então, ele quando diz que o homem de hoje, de certa maneira, é surdo e mudo, é que quando contemplamos a nossa sociedade, o nosso mundo, vemos tantas situações gritantes, a guerra, agora nós aqui no nosso país, os raptos, a violência, uma série de desafios que a gente que nos leva a dizer, será que o homem não quer o bem? Não, é que se fechou a si mesmo. Então, o contexto, penso que foi esse. Então, a sociedade, de certa maneira, está muda, assim, está surda, porque não quer ouvir nem anunciar os apelos de Deus, porque outra maneira de silenciar é tu teres essa bondade contigo e ficar calado. Quer dizer, não partilhar, acobardar-se, não tem volos, mas por outro lado fica contigo. Então a bondade fica só com a pessoa. O bom sempre difunde-se, a bondade sempre deve se difundir e deve se partilhar. Aliás, quando alguém está muito feliz, muito alegre, a tendência é irradiar aos outros. A mesma dinâmica é o que ocorre com a bondade,
Por isso é que quem se fecha em si mesmo significa que está surdo também, de certa maneira, e é mudo, não expressa, não se expressa, não partilha. Um outro aspecto também que Dom Francisco Chimoio mencionou é a questão do batismo. Até que ponto o batismo é importante para os católicos? Bem, para nós, a Igreja Católica, temos 7 sacramentos. E o batismo é um dos primeiros sacramentos, nos faz filhos de Deus. É através do batismo que o cristão morre pelo pecado e nasce para uma vida nova. Esse nascimento da vida nova, o cristão torna-se cristão pelo batismo. Então, é um sacramento importante na Igreja Católica. É através dele, alguns chamam de porta dos restantes sacramentos. Quer dizer, tu para fazeres comunhão, comungar, sem o batismo não podes. E todos o resto dos sacramentos é depois do batismo. Então, por isso é que tem muita importância. Também ouvir a palavra de Deus antes do batismo, entendido também de forma mais ampla e profunda aquilo que é o sacramento como está. O batismo nos torna cristãos. Então, o cristão é aquele que é iluminado pela palavra. O seu agir, o seu viver é segundo a palavra de Deus. Então, o batismo é que seria a realidade visível que nós temos. Portanto, há um ato concreto, deitar água, pronunciar as palavras, são sinais visíveis através dos quais a gente diz, naquele dia este recebeu água, foi pronunciada as palavras, então ele é cristão. Quer dizer que a vida dele agora é guiada pela palavra de Deus. Padre Cílio, falamos há pouco que todo homem é político, não é? O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário exortou ontem a cada um dos crentes, conselhos religiosos, da sociedade em geral, a promover ações concretas que concorram para a manutenção e consolidação da paz efetiva em Moçambique. Qual é que tem sido o papel da Igreja na solução dos problemas, destes problemas em tempos de conflito, por exemplo? Bom, há dias, Dom Chimoio teria se referido também a isso. A primeira coisa importante como igreja é a oração. Rezar pela paz, ter consciência de que não é só por atos humanos que conseguiremos alcançar este desiderato, mas também com a ajuda de Deus. Esta paz começa lá na família, começa na relação entre as pessoas, não é? E nada melhor que o diálogo, não é? Então, a mensagem que a Igreja passa é sempre esta do diálogo, a fraternidade, o respeito mútuo, o respeito pelo bem comum, mesmo este saber ouvir. Às vezes, muitos problemas surgem daí, da falta de comunicação, de saber ouvir, de interiorizar aquilo que se ouve, não é? O respeito mútuo. Então, disseminando este tipo de mensagens que a Igreja procura promover a paz, não é? Que começa nos indivíduos como tal. Toda uma sociedade influenciada, nós dizemos que o cristão tem que ser sal da terra, luz do mundo, não é? A Igreja se preocupa com a sociedade e então deve ser essa influência na sociedade, transmitindo esses valores, paz, amor, fraternidade. Este é que é o principal papel. Como muitos sabem, já há outras ações concretas, né? No passado vimos isso, né? de interpelações como tal, não é? Mas é sempre com esta mensagem de vamos entender-nos, vamos respeitar-nos mutuamente, vamos privilegiar este bem precioso para todos. Os moçambicanos, de um modo geral, têm feito estes apelos à paz, agora quase que diariamente, e a Igreja tem feito aquilo que é seu papel, que é a oração. Do vosso ponto de vista, o que é que está a falhar
Bem, eu diria que o grande problema é a exclusão. Temos a exclusão. Aliás, o seu arcebispo teria falado na sua homilia também, já no final, citando um pouco a carta pastoral, que é o pensar dos bispos. A questão da exclusão social parece nada, mas isso foi-se vivendo ao longo do tempo. Então temos uma exclusão sociocultural, uma exclusão política, uma exclusão econômica, etc. Muitas vezes, esses que se aliam, às vezes, àqueles que se opõem a uma série de coisas, muitas vezes se apoiam neles pensando que, bom, a situação, pelo menos se não muda, nunca muda a situação, aliando-nos àqueles, a situação vai mudar. Nem todos os que seguem aos que eventualmente criam essa oposição, nem todos, é porque estão literalmente a favor do que eles defendem. Muitas vezes também a saturação, de tanto estarem excluídos, dizem, nós não temos nada a perder, então vamos nos aliar a isto. Então a exclusão é um aspecto muito sério e que passa necessariamente por desenho de políticas que traduzem um pouco o sentimento geral do que é o povo, independentemente da camisola. Sim. Venha este, venha outro, mas as políticas para o país, da construção de uma nação, devem ser inclusivas. E muitas vezes foram construídas políticas a partir da cor da camisola. Então não se tem em conta. Eu dou um exemplo muito pequeno também que pode ilustrar. A questão do orçamento muitas vezes é aprovado na Assembleia e a gente pergunta, o gasto daquele dinheiro ou o uso daquele dinheiro corresponde às reais necessidades da população? Então, muitas vezes já há essa discrepância. Por um lado, estão uns, e aí é que vem outra questão, mas será que estão a defender os legítimos interesses da população? Nós trabalhamos em muitas comunidades a nível do país. Temos andado lá no Reconde, estamos com a população. Muitas vezes vemos, é uma estrada que foi feita para, pronto, alguns que usam aquela estrada que talvez têm poder, etc., estão a usar aquela estrada, mas o pobre e pacato cidadão continua a trilhar a pé numa estrada não asfaltada, etc. Mesmo a questão das infraestruturas. Então há uma série de desafios que tudo isso concorre para as pessoas se sentirem um pouco marginalizadas do desenvolvimento e do crescimento do país. Muitos desses que falam, ou nas redes sociais, sim, etc., daqui que falamos, muitos desses é porque, de certa maneira, até é gente que tem posses, porque há pobres lá, há jovens, que nem acesso à rede celular têm. E esses aí estão, de certa maneira, excluídos. A exclusão sociocultural de que falava Dom Francisco. Muitas vezes há crianças que nasceram para pegar a enxada apenas e para batalhar, sobreviver. Isso. Não tem futuro nenhum. Então, isso, de certa maneira, é uma exclusão. Nunca se fala, mas é uma certa exclusão também. Então, eu penso pessoalmente que quanto mais políticas inclusivas, um discurso inclusivo, Sua Excelência, o Presidente já começou, mas não basta só palavras, deve ser uma inclusão efetiva também, deve se traduzir também em atos concretos e depois uma sincronia entre o que ele diz e o que também o aparelho todo vai concretizar. Então isso eu acho que é um aspecto muito importante para o nosso país e para a paz que tanto almejamos e que muitas vezes decorre em que um discurso parece que mudos e surdos, voltamos de novo àquilo que dizia. Por quê? Porque não surte efeito. Falamos, podemos dizer coisas bonitas, mas, por outro lado, no nosso agir é um pouco diferente e até às vezes, em alguns casos, oposto àquilo que dissemos. Então, isso a pessoa diz, bom, sinto-me excluído. O meu falar, a minha contribuição, nada servirá, efetivamente, para o desenvolvimento do país. E então, aí a pessoa sente-se excluída. Há muitas maneiras de ser excluída. Sim. Padre Cílio, uma maior
inclusão sociocultural traria melhorias significativas no nosso país? Olhando para aquilo que é paz, que é o tema atual. Não há dúvida, não há dúvida. Agora, se realmente o que está a acontecer é só por isso, aí teríamos que responder, porque há um outro discurso também feito pelo Dom Francisco, é que às vezes pode também estar a acontecer aqui uma espécie de ganância, né, de poder. A pergunta que tem que ficar no ar e deve ser respondida com gestos concretos é se realmente a luta é para que aquele que está hoje excluído possa, portanto, beneficiar do tal bem comum que estamos, pelo menos ter água, saúde, poder ter educação, não é? Que é uma forma de libertação, ter as condições mínimas, não sobreviver, para poder viver. Esta luta que se está a fazer é nesse sentido, esta é que é a pergunta. Mas não há dúvida que a inclusão é o caminho que se deve seguir. Aliás, foi sempre isso que se reclamou. Um pequeno aspecto só também para aprofundar o que disse, essa questão do diálogo que se dizia. Será que eles depois, esse diálogo vai levar a incluir todos os outros? Eu penso que também estamos a empobrecer, reduzindo o diálogo, quer dizer, havia dois que estavam a degladiar aí, e então reduzimos o diálogo aos dois. Quer dizer, tantos outros, diria até, nós outros que não degladiamos, então não temos direito ao diálogo. É o que o senhor arcebispo dizia. Então, é um diálogo reduzido também? Não. O diálogo deve ser também abrangente. Todos os outros, mesmo os que não degladiaram, não estiveram nisso, têm também o seu contributo para o desenvolvimento do país. Então, tem o seu espaço. São moçambicanos também. Então, essa inclusão... Um diálogo mais abrangente, que envolva maior número de moçambicanos, devem estar inclusos. E aí o diálogo aí é que também surte efeito, porque muitas vezes pensamos, bom, não se entenderam os dois. Então, pronto, voltamos... Mas o diálogo não se reduz só a duas forças políticas ou a duas pessoas. O diálogo deve se estender a vários níveis e em vários intervenientes. Em todo o processo de criação de uma nação e desenvolvimento do país, todos devemos dialogar. Pronto, vamos sair para um breve intervalo e voltamos a seguir ainda com esta conversa. Até já.